Olá pessoal, o Café com TV já está no ar. Agradeço pela sua companhia aqui na tela da TV Alterosa. Na edição de hoje vamos mostrar os impactos do clima na florada de café. Mesmo com a chegada da chuva, o pegamento da florada ficou bastante comprometido com a seca registrada na região. Sul de Minas se destaca no Cup of Excellence 2024. Principal concurso de qualidade para café especial no mundo. Um grão produzido em Cristina venceu a categoria da fase via seca. Conselho dos Exportadores de Café do Brasil, o Secafé, representou o país em reunião conjunta de lideranças internacionais do setor. O foco foi defender a nossa produção em relação às exigências das novas regras da União Europeia. Mudanças climáticas afetam produção e preços das frutas no estado. Você ainda vai conferir as informações do mercado de café e a consultoria completa para o produtor rural. Café com TV, a notícia na dose certa. Abrimos a edição de hoje mostrando os impactos do clima na florada de café. Mesmo com a chegada da chuva, o pegamento da florada ficou comprometido com a seca registrada na região. Eu e o repórter cinematográfico Edmilson Pelinha viemos até a Fundação Procafé em Varginha para conversar com um especialista. Veja só. O impacto da seca é visto de longe. A falta de água e as altas temperaturas registradas afetaram significativamente a florada de café, etapa que determina o potencial produtivo do grão. A gente está desde o período de abril até esse início de agosto praticamente sem precipitação e com temperaturas muito elevadas aqui na região. Aqui em Varginha, por exemplo, a gente chegou com um déficit hídrico na casa de quase 320 milímetros, que é um déficit hídrico histórico para o período aqui na região. E isso, as lavouras, elas desfolharam bastante, né? Com essa chuva que a gente teve no início de outubro, a gente teve uma florada, né, bastante significativa e intensa em quase que toda a região do sul de Minas. O porém é que essa florada ela não se vingou, porque as plantas estavam muito desfolhadas, né? Basicamente, o que a gente observa aqui na região do sul de Minas, que em torno de 70% dessas lavouras na região foram muito prejudicadas com essa condição climática desse último ciclo. O clima este ano desafiou a produção de café. Olha, a situação é de uma safra baixa, né, novamente nesse próximo ciclo, né, devido a essas mais de 70% dessas lavouras encontrarem nessas condições, né, e assim, o produtor ainda pode haver algum tipo de perda ainda nessa fase ainda, porque a gente está na fase agora do chumbinho, né? Então esse chumbinho ele precisa se desenvolver ao longo dos próximos meses, aí dezembro, janeiro, fevereiro. Então a gente tem que ter condições climáticas de temperatura estável e precipitação boa para que esse chumbinho ele se desenvolva normalmente e a gente não tenha nenhum tipo de perda nessa fase final aí de desenvolvimento e fase final de granação dos frutos. Essa lavoura aqui reflete bem a situação enfrentada na nossa região. Aqui podemos observar a falta de chuva e a seca histórica registrada nos últimos meses. Esses dois aliados, a incidência do bicho mineiro, contribuíram para a desfolha da lavoura e também impactaram no pegamento da florada. Sim, além desse período de estresse muito alto, né, de seca muito intensa e altas temperaturas, o bicho mineiro é uma praga que ela aumenta, né, ela tem uma intensidade de infestação maior, né, durante essas condições climáticas, e isso acabou também ajudando a desfolhar essas plantas nesse período que antecede a florada. Dá para ver a diferença das plantas nesta outra lavoura de café que veio de uma produção baixa e estava mais preparada para os impactos climáticos. Essa situação de uma lavoura que estava numa condição um pouco melhor que a gente viu anteriormente, né? Então, sim, ela também teve ataque de bicho mineiro, como a anterior, porém ela estava mais preparada, ela estava mais bem enfolhada. Então a tendência é que ela tenha um melhor pegamento de florada em relação à anterior. Mas não é a realidade da nossa região. Não, se a gente for pegar assim no aspecto geral aqui do sul de Minas, em torno de 5 a 10% que a gente vai ter uma lavoura numa condição dessa, que ela está com mais de 80% de enfolhamento, com as folhas, né, mais sadias, né, apenas com um pequeno ataque de bicho mineiro.
E nesse ritmo, seguimos com as informações completas do mercado de café na palavra do especialista com Lúcio Caldeira. Olá, produtor e produtora de café do Brasil. A Bolsa de Nova York, vencimento março, vai fechando a semana com estabilidade em relação à semana anterior. O preço médio em torno aí de 249 centavos de dólar por libra-peso. No mercado físico, pago ao produtor, tivemos aí R$30 a mais na saca em relação à semana anterior. E o mercado vai fechando com preço médio de R$1.550 a saca. O dólar permanece constante, estável a 5,75 preço médio dessa semana e da semana anterior. O que observa-se é que o preço mantém-se firme, apesar do bom volume de chuvas que caiu durante as 2 últimas semanas. Isso acontece porque os agentes do mercado sabem que flor não é fruto. Assim, a discussão central hoje é sobre o pegamento das floradas. Muitos especialistas acreditam que boa parte da florada não pegou e, com o passar do tempo, mais produtores e agrônomos vão chegando à conclusão de que, de fato, haverá uma quebra importante para a safra 2025 que se caracterizar como um ano problema no sentido, no aspecto relacionado à produção de café. Enfim, é isso. Mais uma vez, obrigado. Semana que vem tem mais. Primeira pausa aqui no Café com TV. Depois do intervalo, vamos mostrar os detalhes do Cup of Excellence 2024. O sul de Minas se destacou no principal concurso de qualidade para café especial no mundo. Não saia daí que te espero já. Já estamos aqui de volta no Café com TV. O sul de Minas se destacou no Cup of Excellence 2024, principal concurso de qualidade para café especial no mundo. Um grão produzido em Cristina venceu a categoria da fase via seca. Outras 7 amostras da região ficaram entre as vencedoras da competição. O resultado foi anunciado em grande estilo, em uma cerimônia em Franca, no interior de São Paulo. E esse ano de 2024, ele veio cheio de desafios para os cafeicultores, cada região com a sua realidade, por isso a importância de nós celebrarmos essa jornada. O Cup of Excellence, criado pela Associação Brasileira de Cafés Especiais, a ABSCA, é o principal concurso de qualidade para café especial no mundo. Este ano celebra seus 25 anos. Estamos aqui para lembrar a longa história do Cup of Excellence, né, que surgiu ao final de um grande esforço de todos os cafeicultores. Começamos a trazer aqui os melhores especialistas em qualidade, começando a aprender, e aí surgiu a ideia de desenvolver o Cup of Excellence, um concurso internacional que traz ao Brasil os melhores especialistas em qualidade de café do mundo todo. O concurso, que recebeu mais de 700 amostras de café, possui 3 categorias: experimental, via seca e via úmida. São momentos de sair da zona de conforto e procurar por inovações e por melhorias. E é isso que o Cup of Excellence faz no mundo todo. E hoje eu sou uma das membros do conselho do Cup of Excellence e da Alliance for Coffee Excellence, e eu acho que isso é uma das grandes responsabilidades nossas. Dar oportunidades a todos esses produtores de todas as origens que gostariam de estar participando. O Cup of Excellence mudou a realidade dos associados e transformou a cafeicultura brasileira e até global. A equipe de apoio que conduziu os trabalhos
produziu ao longo da pré-seleção, da fase nacional e da fase internacional, mais de 35 mil xícaras de cafés, todas pesadas individualmente, quanto ao grão e quanto ao pó, para entregar a melhor experiência do café na xícara para os juízes internacionais avaliarem. 9 amostras de cafés do sul de Minas concorreram nas categorias experimental e via seca e 8 saíram vencedoras da competição. Não tem como não agradecer a esse corpo de jurados maravilhosos com quem tivemos o prazer de todos os dias estar junto dessas colheres, né? Recebendo esses presentes que os produtores e produtoras colocaram nas mesas de vocês. Muito obrigada. Primeiro lugar, o grande campeão! Na categoria experimental dos cafés que passaram por processo de fermentação induzida, 12 participantes concorreram e 3 produtores do sul de Minas ficaram entre os mais bem colocados. O café mais pontuado foi o de Marcelo Assis Nogueira, de Campos Altos, no Cerrado, que alcançou a média de 93,23 pontos. A propriedade tem 243 hectares de café e produziu neste ano 13 mil sacas. Ioma Café! LF Gomes! Cerrado Mineiro! Campos Altos! Já na categoria via úmida, o campeão foi Vitor Marcelo Queiroz Barbosa, de Coromandel, também no Cerrado Mineiro. Ele conquistou a pontuação de 91,93 pontos. Ele também foi campeão em 2021, quando era na categoria única. O café é um negócio familiar que começou com o avô dele na década de 70. Cerca de 60% da produção é de grãos especiais. Parabéns, parabéns, parabéns ao produtor. Primeiro lugar, para nós encerrarmos aqui, o grande campeão da categoria via seca, natural, representatividade do Brasil. O produtor Ronaldo da Silva, do sítio Santa Luzia, em Cristina, no sul de Minas, conquistou o primeiro lugar na categoria via seca, que avalia os cafés naturais secos com casca. A amostra dele atingiu 92,32 pontos. Ele começou na fazenda com o pai e em 2007 comprou o sítio dele. Neste ano, ele colheu 80 sacas, sendo 10 de café especial. E é dele, o grande campeão, Ronaldo da Silva! Os cafés vencedores serão leiloados a partir do dia 10 de dezembro. O nosso café chegando cada vez mais longe. O Conselho dos Exportadores de Café do Brasil, Secafé, representou o país em uma reunião conjunta da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico e a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e a Alimentação. O encontro aconteceu para mostrar a realidade dos produtores, a legisladores dos países importadores de café com as novas regras da União Europeia. A reunião conjunta da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico com a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação foi na Holanda, nos Países Baixos. Mas aconteceu de forma híbrida, com a presença do embaixador brasileiro que concedeu a palavra ao Conselho dos Exportadores de Café do Brasil, Secafé, que pontuou que nações provedoras estão comprometidas em promover padrões de sustentabilidade e que novas regras do comércio devem considerar a realidade de cada país, evitando a exclusão social. Não são os produtos agrícolas que devem ser checados, e sim os processos dos nossos importadores que são regidos pelas leis. Criar mecanismos de verificação. E todo esse mecanismo demanda uma complexidade muito grande que muitos países não estão preparados. Então nós demonstramos todos os nossos avanços, nosso protocolo UDR para atender a lei anti-desmatamento, que envolve todas as cadeias que estão envolvidas, não só o café, nós temos a soja, as carnes, o papel e celulose, o cacau e couro, etc. E também esse trabalho de identificar a legislação relevante que é feito junto com o governo federal. Marcos Matos falou sobre a cafeicultura brasileira e a complexidade da produção, sendo o país maior produtor e exportador e o segundo maior consumidor do mundo, contando com 36 regiões produtoras e 264,9 mil cafeicultores, caracterizados pela agricultura familiar. Nós pontuamos, com bastante tempo disponível, a sustentabilidade
do agro brasileiro, do café brasileiro. O lado social, com todos os avanços de índice de desenvolvimento humano das regiões produtoras, o nosso comprometimento com as questões ambientais, o nosso Código Florestal, o Cadastro Ambiental Rural, os índices de preservação ambiental no nosso território, a complexidade que é a realidade das novas regras ao fluxo do comércio para diversos países e mesmo para países continentais como o Brasil, que tem diferentes realidades e condições para o mesmo país. Segundo o diretor do Secafé, a complexidade tem que ser levada em consideração e uma mudança não acontece de um ano para o outro e que a exclusão social deve ser evitada. Nós também discutimos questões muito importantes de que tudo isso deve ser levado aos legisladores, quem realmente faz a lei, participar do processo. E nós entendemos, e aqui como mensagem final do Brasil, de que o Brasil deve reconhecer e levar essa mensagem de que a OCDE e a FAO pode fazer essa interface, levar aos reguladores, ao parlamento, ao executivo dos países, essa necessidade de uma liderança na agenda e que a gente possa ter reuniões permanentes com trocas de informações, maior conhecimento da realidade dos países. Aí sim a gente consegue fazer novas regras ao fluxo do comércio que, de uma forma harmonizada, promova um aumento da sustentabilidade no âmbito global. Mais uma pausa aqui no Café com TV e daqui a pouco estamos de volta com a consultoria completa para o produtor rural da semana. Você vai ver o manejo adequado contra as pragas e vermes que atacam a lavoura de café nessa época do ano. Está imperdível, hein? Viu como é rapidinho? Já estamos aqui de volta no Café com TV com a consultoria completa para o produtor rural da semana. Você vai ver o manejo adequado contra as pragas e vermes que atacam a lavoura nessa época do ano. Pessoal, o produtor já está pensando em 2025 e os cuidados na lavoura são essenciais, os manejos fitossanitários. Por isso que eu estou com o PC aqui, que vai dar a dica. Quais são as atenções nesse momento? Tá chovendo, o tempo tá bom, PC, só que as doenças e as pragas já começam a surgir também, né? Ô Guto, e todo cafeicultor, né? Ele sabe que esse momento é um momento esperado pelo cafeicultor aí, com chuva, como você falou, né? E agora a gente tem o quê? Várias atividades dentro da propriedade para fazer. Então a gente tem que fazer esse planejamento, né? Então, além da adubação de solo, e uma coisa que poucos cafeicultores fazem é dar uma expansão no sistema radicular. Então a gente está na propriedade aqui e a gente o quê? Constatou nematóides. Então, o nematóide que é? Um verme que ele vai para a raiz, faz aqui, o nematóide mais comum que a gente tem é o exígua, né, que faz essas galhas. O produtor tem que fazer essa expansão no sistema radicular, que pouca gente faz. E lá que a gente vai ver a saúde do sistema radicular, que ele estando bem sadio, a gente tem uma parte aérea bem sadia. Então aqui a gente constatou nematóides. Então, nematóides são pequenos vermes, né? O mais comum aqui é o exígua, que faz as galhas, né? Ataca o sistema radicular e impede que a planta absorva água e nutrientes, né? Então, o uso aqui do sertano, que é o bionematicida, que a gente vai recomendar aqui, além de ser um nematicida, ele tem a ação de biofungicida, principalmente em fusário. Geralmente está associado o nematóide com fusário, porque o nematóide faz o dano na raiz e alguns fungos, principalmente o fusário, aproveita e faz outra lesão. Então, o problema se agrava, né? Então, fazer uma boa expansão do sistema radicular, né? E já usar junto com o verdadeiro o sertano, que é o bionematicida. Essa expansão na lavoura
Aqui a gente constatou também a cochonilha, que está na roseta aqui, e até num índice até já alto, mas o verdadeiro vai fazer esse manejo também. O verdadeiro, além do manejo de bicho mineiro e da ferrugem, esse garra, ele vai também controlar as cochonilhas, né? Outra coisa também é começar os manejos de foliar, porque o verdadeiro ele demora 30 dias para subir e distribuir na planta, então eu preciso fazer antecipadamente para mim ter, antes da ferrugem aparecer. Então a gente já está vendo alguns focos de ferrugem, está vindo mais cedo, e é um ano que vai ter um dezembro muito chuvoso, então que o produtor se planeje. Então na primeira entrada do foliar, pensando em manejo de ferrugem, com o Priori Extra, ele já pode acrescentar aqui também o 750 ml de Alto 100, pensando em que deu não fazer a asepsia da planta e não ter problema com ferrugem. A gente ainda está muito recorrente o bicho mineiro. Então o produtor faça essa inspeção, vendo já a presença, a gente está vendo muito adulto, com certeza vai ter ovos espalhados. Então, que o produtor já aproveita esse foliar, fazer um foliar mais robusto, além da parte nutricional, ele faça um bom manejo fitossanitário. PC, falando especificamente da cochonila, a gente percebe que fica feia ali, né, a imagem na lavoura. É recorrente ou partes específicas da região? A gente está vendo ela assim em alguns talhões. Ela vem com a umidade, a gente está observando ela mais no interior da planta, onde que é o lugar que mais sombreado e mais úmido. E o detalhe dela é que ela está atacando as rosetas, na região onde ficam os chumbinhos. E ali a gente está vendo que alguma mumificação, porque é um inseto sugador, e ele secreta uma substância também, açucarada, que faz a famosa fumagina, a semelhança que a gente tem de pulgões, né? Então a cochonilha, que o produtor já faça essa inspeção. Necessitando, também depende do ataque, a gente tem produtos específicos, né? Juntamente com o óleo, para promover o manejo dessa cochonilha, mas o produtor, é hora de ir para a lavoura, ele faça essa inspeção. Se caso um ataque estiver alto, ele já adiciona um produto específico para ela. Muito obrigado, PC, pelas explicações, muito obrigado a você que nos assistiu. Qualquer dúvida é só procurar uma loja Geagro na região e tem aqui também a rede social. A gente se vê na semana que vem. E os produtores rurais já estão ansiosos para a Semana Internacional do Café que se aproxima. O evento vai acontecer na capital mineira, em Belo Horizonte. Entre os dias 20 e 22 de novembro de 2024, Belo Horizonte recebe a 12ª edição da Semana Internacional do Café, um dos maiores e mais importantes eventos do mercado cafeeiro. O tema desse ano é como o clima, a ciência e os novos consumidores estão moldando o futuro do café. A expectativa é de que a feira movimente aproximadamente 60 milhões de reais e receba cerca de 20 mil participantes de 40 países. A SIC tem como objetivo conectar e gerar oportunidades para toda a cadeia do café brasileiro, no acesso a mercados, conhecimento e negócios. Durante 3 dias, a programação contará com palestras, workshops, competições, pesquisas e degustações orientadas. E os visitantes podem ter acesso a 170 marcas expositoras, novidades e tendências de mercado, além de poderem conferir premiações, como o Coffee of the Year, em que os melhores cafés brasileiros da Safra Nova serão conhecidos. E também o Campeonato Brasileiro de Barista, cujo campeão irá representar o Brasil no Campeonato Mundial em 2025. Agora voltamos a falar sobre um assunto que preocupa o futuro, a sustentabilidade. A Aquila Energia Solar traz a inovação e o comprometimento com o meio ambiente. Desde 2017, a empresa atende toda a região com a instalação de usinas fotovoltaicas. A nossa equipe pegou a estrada e foi até um sítio, onde um produtor já economizou mais de 90% na conta de energia. Não é apenas uma assinatura, é a resposta que o produtor tanto esperava. O Vinícius vai conseguir ampliar a usina fotovoltaica no sítio onde mora com a família, em Nepomuceno, no sul de Minas. Serão mais 12 placas,
totalizando 20. É uma conquista, né? A mais na vida da gente. Eu agradeço a Deus que melhora tudo na vida da gente, né? Principalmente eu tenho irrigação, o benefício, o valor, onde é acessível, né? E aí a Aquila é muito boa, muito responsável, eles são muito competentes e eles nota 10. Viu? E essa parte da gente chegar e o cliente está satisfeito, isso é bom demais, é prazeroso. A gente chega, o cliente está satisfeito porque se por acaso ele precisa de uma manutenção, alguma coisa, ele liga para a gente dá a manutenção. A gente não faz só a venda, a gente tem o pós-venda. A colheita nos 6 hectares de café na safra 2025 vai ser toda irrigada. Um investimento alto feito aqui na lavoura. Só que o Vinícius conta com a usina fotovoltaica, ou seja, ele vai estar produzindo mais energia e dessa forma ganhando créditos com a concessionária. Resultado, o valor da conta de luz vai ser o mesmo. Será possível ligar vários maquinários ao mesmo tempo. O serviço vai render. Com a ampliação da usina agora, ele vai ter mais crédito ainda. Só que, porém, ele vai gastar muito agora na irrigação. Então isso agora vai ajudar ele mais ainda. Exatamente, como ele vai ter o café irrigado, vai consumir um número maior de energia, secador, outros maquinários. Esse crédito ele vai, é claro, se esgotando, mas ele vai conseguindo outros créditos consequentemente. Isso, o crédito acumula. Então o mês que ele gastar menos, vai armazenar energia para aquele mês que ele estiver usando mais a irrigação. Na época da chuva ele não precisa irrigar, então nessa época vai armazenar bastante energia para os próximos meses. E nesse mês que eu pus essa usina aqui, eu já está sobrando, eu não estou pagando nada, já estou com energia a mais sobrando. E daí com essa energia a mais você vai fazer o quê? Eu vou aguardar que eu vou pôr um secador, eu já tenho a irrigação. O cafeicultor pagava há 6 meses cerca de R$ 700 por mês de conta de luz. Muita coisa, né? Incomodado, precisava de uma solução rápida. Estava pagando para trabalhar quase. Foi quando ouviu falar da Aquila Energia Solar, empresa que atua há 7 anos no mercado. Já são mais de 100 projetos executados em todo o sul de Minas. E o Vinícius está felizão, a conta baixou mais de 90%. Ficava mais caro para mim, todo mês, pesava para a gente pagar todo mês, entendeu? Agora com essa energia a gente paga o mínimo, eu pago R$50 por mês, pago nada. Eu tive todo mês, eu pago a média de 700. Você fazer a conta de 700 vezes 12, dá 8.200 por ano. A economia é muito vantajosa. O melhor investimento para quem é da roça é a tal da energia solar. Energia limpa, sustentável, de fácil instalação e baixa manutenção. Todo mundo não ganha muito na roça. E a energia pesa bem a despesa do mês da pessoa, entendeu? A renda, ela pega muito a renda das pessoas, entendeu? E você não pagando, é uma renda a mais que a gente tem. Mais um rápido intervalo e na volta mostramos o impacto do clima nos preços das frutas em Minas Gerais. Você vai ver todos os detalhes daqui a pouco, hein?
O Café com TV já está de volta e olha, tá caro fazer a feira, né? Os preços das frutas têm pesado no bolso do consumidor. Um dos fatores que contribuiu para essa alta, de acordo com especialistas, são as mudanças climáticas. O preço das frutas chega até a assustar algumas pessoas. Eu vi o abacate ali agora, para você ter uma ideia, R$ 22,90 o quilo. Você quase precisa contratar um segurança para você ir embora com o abacate, né? A pera, por exemplo, registrou uma alta de mais de 95% de acordo com o Senar, o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural de Minas Gerais. Aumentou bastante, tá? Tá difícil fazer feira? Tá difícil fazer feira e a gente faz porque não tem. Quer dizer, melhor feira do que na quitanda, porque a quitanda tá mais cara ainda, né? A laranja também não foge disso. Neste ano, o preço da laranja lima subiu 14%. Eu trabalho com laranja há mais de 25 anos. É a pior fase da laranja. Laranja esse ano mais que triplicou o preço. Pra você ter uma ideia, uma caixa de 20 quilos de laranja custava R$ 65,00 há menos de 2 meses. Hoje já chegou a R$ 115,00. Então a laranja hoje, a nossa maior dificuldade está sendo a laranja. Isso não afeta só os comerciantes, mas também quem depende da fruta por questões de saúde. Aqueles que realmente dependem da laranja para fazer suco, aquela coisa, não tem muita opção, entendeu? Eles mudam para uma laranja menor. Em vez de levar uma laranja graúda, levam uma laranja menor. E alguns trocam pelo abacaxi, que é a fruta da época, agora a manguinha e o ubá está chegando. O pessoal tem feito isso. A banana agora também está um pouco na queda, né? Mas para suco, realmente, a laranja está mais difícil de trabalhar. Eu compro, que é o que eu preciso, por causa da diabetes. A gente tem percebido um aumento, sim, mas ainda vale a pena vir na feira por causa da qualidade dos produtos. As ondas de calor e as tempestades provocadas pelas mudanças climáticas acabam impactando no preço dos alimentos, o que pesa no bolso dos consumidores. Mas essa variação no preço não ocorre apenas por uma questão ambiental. Esse fator ambiental ele é altamente influencia muito. Por quê? Primeiro, porque você tem culturas que não se adequam a muita água. Então, já vai reduzir mesmo, né? Outros que, com certeza, a seca também não. Né? Então, a gente tem, além disso, a gente tem como consequência também um fator de política econômica interna. Por exemplo, você tem a taxa de câmbio alta hoje. Então, com esse fator, né, que o Banco Central não interviu até agora e outras ocasiões já interviu, você tem uma taxa de câmbio alta que, na hora de você importar insumos que o Brasil precisa muito de fertilizante, por exemplo, ele sai alto. Então, o custo também da produção ele fica alto também. O mercado ainda deve sofrer com os impactos das queimadas nos últimos meses. Você tem uma questão da perda de produção da terra, porque ela perde a capacidade, né, de produzir com melhor quantidade e qualidade. Então, quer dizer, esse efeito a gente vai ter, pelo menos a gente tem verificado, alguns colegas e outros especialistas, também vai ter um efeito futuro em cima disso também, né? E até quando ou quanto vai influenciar nos preços e na produção, isso vai ser uma observação, porque é questão da natureza, né? Não tem como você mensurar exatamente. Minas Gerais, conhecida como a terra dos queijos, alcançou um marco histórico. Uma queijaria de Itapeva, no sul de Minas, tornou-se a primeira produtora de queijo artesanal do estado a receber o selo Arte do IMA. Com isso, os queijos produzidos lá autorais, a partir de leite cru, ganham permissão para serem comercializados em todo o país. A queijaria, gerida pelos irmãos Bruno e Enzo Benatti, traz nos produtos a essência de uma tradição familiar de mais de 40 anos, adaptada às exigências sanitárias modernas. A obtenção do registro no IMA e do selo Arte atesta o cumprimento das normas que garantem a segurança alimentar do produto. A jornada da Cuitelo Real foi acompanhada de perto por técnicos da Coordenadoria Regional do IMA em Pouso Alegre, responsável pela inspeção de produtos de origem animal da região. O selo Arte é um reconhecimento importante para os produtores artesanais, permitindo que seus produtos sejam comercializados em todo o território nacional. Para a Cuitelo Real, essa conquista também facilita a participação em eventos e concursos gastronômicos, que normalmente exigem o registro do produto em um órgão de inspeção, ampliando assim a visibilidade e o alcance de seus queijos. Os queijos artesanais de Minas englobam todos os queijos produzidos de forma artesanal dentro do estado. Nesse grupo, destaca-se o queijo Minas artesanal, além de variações como o queijo Minas artesanal de casca florida natural e outros tipos já reconhecidos em diferentes regiões, como o queijo de Alagoa e o da Mantiqueira de Minas. Os queijos Cuitelo e Cuitelinho,
que usam ingredientes e técnicas exclusivas, foram registrados junto ao IMA, pois atendem às exigências legais para queijos artesanais de Minas, incluindo o uso de leite cru e a maturação mínima de 60 dias. A queijaria Cuitelo Real é o reflexo de um legado herdado do pai de Bruno e Enzo Benatti, que se dedicava à criação de receitas de queijos e chegou a administrar um laticínio na região de Itapeva. Desde 2016, os irmãos decidiram retornar ao sítio e retomar a produção de queijos artesanais, adaptando as receitas originais e mantendo viva a tradição da família. E vamos para a última pausa aqui no Café com TV, mas daqui a pouco eu volto com mais notícias do agronegócio. Agora tem a pergunta do quiz da semana. Olá, Quiz do Café está de volta e hoje a pergunta é: quais os 3 países que mais importam café do Brasil? A opção A, Estados Unidos, Alemanha e Itália. B, Estados Unidos, Alemanha e Bélgica. C, Estados Unidos, Alemanha e Japão. E D, Estados Unidos, Alemanha e França. A resposta vem logo depois dos comerciais. E o Café com TV já está aqui de volta, trazendo a resposta do quiz da semana. Fala aí, Lúcio. Olá, voltamos com o quiz do café. Para responder a pergunta, quais são os 3 maiores importadores de café do Brasil? Na sequência. E a resposta é Estados Unidos, Alemanha e Itália. Enfim, é isso. Voltamos com o quiz na semana que vem. Olá, pessoal, vem aí o Coffee Connect. Prepare-se, vem aí o melhor evento da cafeicultura do Brasil. Em novembro, vamos conectar todos os elos da cadeia do café. Coffee Connect Brasil, mais de 40 painelistas renomados. Dias 27, 28 e 29 de novembro, faça agora mesmo a sua inscrição. Tem também participações internacionais, competições de prova de café, rodada de negócios e muito mais. Dias 27, 28 e 29 no Centro de Excelência da Cafeicultura em Varginha. Inscreva-se agora em coffeeconnect.com.br. Realização Plata Digital e Centro do Comércio do Café de Minas Gerais. As exigências ambientais impostas pelo mercado mundial estão cada vez mais apertadas. Na prática, podemos ver que Minas Gerais faz o seu dever de casa bem feito. Vamos conhecer o exemplo de uma fazenda sustentável no Triângulo Mineiro. Essa é a Fazenda Três Meninas, localizada em Monte Carmelo, na região do Cerrado Mineiro. Recentemente, a fazenda foi reconhecida como a mais sustentável do Brasil, na categoria Pequenas Propriedades, por uma das revistas mais renomadas do país. Além disso,
É também a única propriedade individual de café a integrar o ranking das 6 mais sustentáveis do mundo. Dos 54 hectares, 40 são dedicados à produção de cafés especiais e 14 hectares são de áreas de preservação. O que torna a Fazenda Três Meninas tão especial são suas práticas regenerativas. A propriedade é pioneira no Cerrado Mineiro ao integrar sistema agroflorestal, reutilização da água, plantas de cobertura e árvores nativas para a atração dos inimigos naturais, placas solares, uso de bioinsumos e abelhas nativas para a polinização do café. Aqui na fazenda nós temos os carreadores, a gente planta plantas de cobertura no carreador. Ela acaba sendo um espaço funcional, então a gente usa muito o conceito aqui de espaços e plantas funcionais. Então uma área que era só para trânsito de máquina, agora ela tem planta de cobertura, ela tem filtração de água no solo, ela diminui a temperatura local, ela serve de abrigo para inimigos naturais, fonte de alimento para os inimigos naturais das pragas do café. Então você realmente vai criando um ecossistema na tua fazenda, né? A Fazenda Três Meninas foi adquirida em 2016 pelo casal Paula e Marcelo Urtaco, que deram continuidade à produção de café já estabelecida. Neste ano, eles iniciaram um processo de renovação de parte da lavoura, substituindo as plantas de café que tinham mais de 20 anos por outras variedades mais resistentes e mais adaptadas ao terroir do Cerrado Mineiro. Uma das práticas sustentáveis que eles implementaram é a agrofloresta, um sistema que integra a lavoura de café com árvores e outras plantas, criando um ambiente que não só beneficia a biodiversidade, mas também melhora a saúde do solo e o microclima. São florestas lineares, são corredores de árvores com diferentes espécies, diferentes funções, para realmente mudar o microclima aqui e os diversos benefícios das árvores, né? E aqui, tanto é que o objetivo principal é mudar o ambiente e fornecer condições melhores para o café. É a nossa biofábrica aqui, né? Tanto para abrigo, como alimentos inimigos naturais, de fertilidade do solo, de quebra-vento, de produção de água. Então você vê como a natureza é importante dentro da unidade produtiva. Entre o cafezal e a agrofloresta, a fazenda implantou casas de abelhas nativas que ajudam na polinização e ainda melhoram o sabor do café. Essas abelhas comuns, as europeias, africanas, mesmo essas nativas aqui, é a minoria no reino das abelhas. A maioria são solitárias. E elas fazem o ninho delas, né, nesses buraquinhos. Então, as pesquisadoras que nos ajudaram aqui, elas pediram para a gente espalhar placas de madeira com furos, que são ninhos, né? Do outro lado tem mais. Então, em diversos pontos da fazenda, a gente colocou para estimular o desenvolvimento dessas abelhas. E elas são muito importantes na natureza. Entre outras práticas sustentáveis que tornam a Fazenda Três Meninas aqui do Cerrado Mineiro a mais sustentável do Brasil, está a produção de café carbono negativo. Isso significa que a fazenda remove mais CO2 do que emite, ampliando seu impacto positivo no meio ambiente. A gestão hídrica também é importante. Por isso, além de reaproveitar a água da chuva, Marcelo utiliza uma tecnologia avançada para monitorar a umidade do solo, garantindo a quantidade exata de água necessária para irrigar o café. Por satélite, eu fico conectado na minha estação meteorológica. E também eu tenho a previsão do tempo de sol, de chuva, específico para a minha área. E eu também tenho um sensor de solo, que eu consigo exatamente ver quanto de umidade tem no meu solo, né? Então ela mede aqui a velocidade do vento, a direção do vento, tem a chuva e o sensor de radiação. Isso, no campo, a gente também tem um sensor que mede a umidade no solo, então a gente sabe exatamente quanto de água o café precisa. Então a gente não gasta 1 litro a mais do que o necessário para ter uma boa produção. Então faz parte da nossa gestão hídrica da fazenda. Durante a nossa visita à fazenda, Marcelo nos levou até a reserva ambiental, onde mostrou com orgulho um córrego que cruza a sua propriedade e que é essencial para abastecer uma cidade de 7 mil habitantes. Se eu tivesse que dar um benefício só para todo esse manejo que a gente faz, é a maior disponibilidade hídrica, ou uma produção de água, né?
Então, todo o trabalho da fazenda, aquele solo coberto o ano inteiro, plantas de cobertura, a árvore acaba se traduzindo agora nas piores secas do século e a gente tem água brotando do solo ainda. A natureza é a nossa sócia. Uma frase que vai além de uma ideia poética e reflete o compromisso da Fazenda Três Meninas de produzir cafés de qualidade, impactando positivamente o meio ambiente e a sociedade. A gente plantou na fazenda, em 54 hectares, mais de 11.500 árvores, entre árvores e arbustos, né? A gente vai integrando, né? Você qualifica a sua área de reserva, a sua área de preservação permanente, e isso vai indo para o café, você vê as plantas de cobertura, você vê as árvores dentro do sistema, as abelhas. Então tudo está conectado, né? E quando a gente começa a ver isso tomar uma proporção, a gente vê que o nosso impacto pode ser muito maior. Que você começa a inspirar pessoas, inspirar empresas, grandes corporações, aí o tamanho do impacto realmente é global, né? E para o Brasil é um momento muito importante para a gente mostrar o tipo de agricultura que a gente tem. A gente realmente tem exemplos excelentes, né, que impactam realmente positivamente o meio ambiente, a sociedade, e a gente pode ser uma ferramenta enorme para os grandes desafios climáticos que a gente vem sofrendo. E o Café com TV fica por aqui. Eu agradeço novamente pela sua companhia. Você pode conferir tudo o que rolou por aqui no site da TV Alterosa e também nas nossas redes sociais TV Alterosa Sul de Minas. Eu te espero na semana que vem. Um beijo e até lá!